E o Cruz Azul do México e outros clubes ali da Arábia Saudita estão sondando Georgian de Arrascaeta. Eu vou falar sobre isso, vou falar do empate do Mengão contra o Los Angeles FC e vou falar também do próximo adversário do Flamengo nas oitavas de finais do Mundial de Clubes, porque eles querem pedir ajuda a um ex-jogador rubro-negro. Então, rapaziada, sem muita enrolação, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque eu tô trazendo bastante notícias e esse vídeo aqui tá imperdível. Bom, rapaziada, deixa eu começar mais esse vídeo falando de Georgian de Arrascaeta, titular do Mengão, um dos principais jogadores. E o que acontece, galera, é o seguinte: Arrascaeta entrou na mira do Cruz Azul do México, Peñarol do Paraguai e entre outros clubes ali da Arábia Saudita. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu apurei especialmente para vocês, que são meus inscritos. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. Segundo o jornalista Paparazzo Rubro-Negro, o Cruz Azul do México e times da Arábia Saudita possuem interesse na contratação de Georgian de Arrascaeta. Mas não para por aí não, rapaziada, tem mais informações. Olha só, o meia vem sendo destaque do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, além do clube mexicano Peñarol do Uruguai, né, rapaziada? O Peñarol do Uruguai também está sondando o jogador. Nenhuma proposta, galera, oficial foi enviada para a diretoria rubro-negra. Ou seja, rapaziada, o Mundial de Clubes, que serve como uma vitrine, principalmente para os clubes ali europeus, observar jogadores de times do Brasil, da Argentina e times ao redor do mundo, né, rapaziada? Ou seja, a Arrascaeta vem se destacando bastante ali, principalmente agora no Mundial de Clubes, fazendo gols, dando assistência. E se eu sou o diretor do Flamengo, José Butto, eu conversaria também com a Arrascaeta, via, né, rapaziada, a possibilidade ali do Arrascaeta ficar no Flamengo, ou se surgisse propostas do Cruz Azul do México, Peñarol do Uruguai e times da Arábia Saudita, rapaziada, principalmente da Arábia Saudita, porque a gente sabe, quando eles querem um jogador, eles colocam um caminhão cheio de dinheiro pra tirar o jogador, né, rapaziada? Mas a gente torce ali que o Arrascaeta continue no Flamengo, até porque é um dos principais nomes hoje dentro do elenco do Flamengo. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, vocês queriam, rapaziada, que a diretoria do Flamengo vendesse o Arrascaeta, aproveitasse o momento do Arrascaeta, vendesse ele para a Arábia Saudita, rapaziada, pelo um caminhão de dinheiro, ou queria que o Arrascaeta se aposentasse com o Mengão, rapaziada, com o manto sagrado? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês, rapaziada, é muito importante. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar do jogo de ontem, rapaziada, do empate do Flamengo ontem, porque o Flamengo, rapaziada, como eu falei para vocês, entrou com um time alternativo. Felipe Luiz não iria utilizar os jogadores titulares no jogo de ontem, iria poupar pensando nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. Porém, rapaziada, depois do empate do Flamengo, depois que o Flamengo empatou, acabou o jogo, eu vi bastante torcedores ali, principalmente torcedores do Flamengo, criticando o Flamengo, criticando o técnico Felipe Luiz, que se fosse com aquele jogo que jogou contra o Los Angeles FC, o Flamengo não iria passar nem das oitavas de finais. Eu digo uma coisa, né, rapaziada? Calma, galera, calma, porque como eu falei pra vocês, o Flamengo não iria jogar com a intensidade que jogou contra o Chelsea da Inglaterra. O Flamengo, rapaziada, não iria jogar o jogo de ontem com a mesma intensidade que jogou, principalmente ali no primeiro jogo, né, rapaziada, contra o Esperança, que queria fazer o resultado, queria fazer gols. Ou seja, quem assistiu o jogo do Flamengo ontem viu, rapaziada, nítido, ficou nítido, que os jogadores do Flamengo não estavam se esforçando bastante, que os jogadores do Flamengo, rapaziada, estavam dando ali uma resguardada, justamente pensando nas oitavas de finais do Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, o jogo de ontem não atrapalhava o Flamengo na liderança, principalmente na classificação, né, rapaziada? Ou seja, não tinha ali um peso pro Flamengo ter que ganhar aquela partida, é claro. O Flamengo tinha que ganhar, porque quando se trata de Mundial, quando se trata de vitórias, se trata de dinheiro no bolso, né, rapaziada? O Flamengo, com o empate de ontem, não ganhou os 11 milhões de reais, porém, entretanto, ganhou 5 milhões e meio de reais que já foram para os cofres rubro-negros. Ou seja, rapaziada, o Flamengo agora está pensando nas oitavas de finais
do Mundial de Clubes. E é um jogo após jogo, né, rapaziada? O jogo de ontem vai ser totalmente diferente do jogo das oitavas de finais, porque a gente vai ter o Gerson como titular de volta, o Jorginho como titular de volta, Eric Pulgar como titular, Léo Pereira, que não jogou ontem, como titular. Ou seja, rapaziada, o Flamengo vai ter ali força máxima, o Flamengo vai estar com foco total no próximo adversário nas oitavas de finais, né, rapaziada? O jogo de ontem, galera, destaque mais uma vez pro garoto, o Wallace Yan, rapaziada, vem chamando bastante atenção do técnico Felipe Luiz e da torcida rubro-negra, né, rapaziada? Porque quando o Flamengo tava pegando pressão, tava perdendo de 1-0 pro Los Angeles FC, o técnico Felipe Luiz, rapaziada, tem aquele coringa na manga, né? O coringa chamado Wallace Yan, porque toda vez que esse garoto tá entrando no Mundial de Clubes, ele resolve, ele faz gols, ele faz ali, ele dá assistência, né, rapaziada? Ele faz total diferença. Ou seja, foi assim no jogo contra o Chelsea, o garoto entrou, aproveitou a bobeada da zaga do Chelsea, fez o gol, e foi ontem do mesmo jeito, rapaziada. O Flamengo perdendo o jogo de 1-0, técnico Felipe Luiz sacou o Wallace Yan junto com o Bruno Henrique, porque é uma dupla ali, rapaziada, que querendo ou não, tá fazendo diferença total no Mundial de Clubes. Ou seja, rapaziada, depois que ele entrou, o Wallace Yan fez uma jogadaça linda, né, rapaziada? E empatou pro Flamengo, fez um golaço, né, rapaziada? Ou seja, o técnico Felipe Luiz já tem que ficar de olho também, junto com o José Boto, no Wallace Yan, né, rapaziada? Porque querendo ou não, eu tenho certeza que se ele continuar jogando desse jeito, depois do Mundial de Clubes, rapaziada, vai chegar proposta no garoto. Mudando de assunto, galera, já que eu tô falando do empate de ontem, o Flamengo, rapaziada, com o empate de ontem já colocou isso aqui no bolso. Olha só, rapaziada, 90 milhões de reais pela participação no Mundial de Clubes, 11 milhões contra a vitória, com a vitória sobre o Esperance, né, rapaziada? 11 milhões depois da vitória contra o Chelsea da Inglaterra. E mais 5,5 milhões de reais contra o empate de ontem, né, rapaziada? Com o empate de ontem aí, contra o Los Angeles FC. No total, rapaziada, e mais 41,2 milhões de reais pela classificação nas oitavas de finais. No total, rapaziada, o Flamengo já embolsou no bolso 158,7 milhões de reais. Então, rapaziada, é por isso que é muito preciso ali. É muito importante o Flamengo seguir passando de fase para colocar dinheiro no bolso. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui do próximo adversário do Flamengo, que vai ser o Bayern de Munique, né, rapaziada? O Bayern de Munique, na minha concepção, amarelou ontem no jogo contra o Benfica. O Bayern de Munique, rapaziada, só para vocês terem uma noção, tinha a chance, com o empate, de seguir na liderança do grupo dele, né, rapaziada? Porém, o Bayern de Munique preferiu perder o jogo. Escuta o que eu tô dizendo, viu, rapaziada? O Bayern de Munique preferiu perder o jogo para enfrentar o Flamengo, rapaziada. Porque se o Bayern de Munique fica em primeiro colocado, porque era um jogo fácil pro Bayern de Munique ontem contra o Benfica, se ganha, rapaziada, o Bayern de Munique ficava em primeiro colocado e o Bayern de Munique iria pegar o segundo colocado do grupo do Flamengo. Quem é o segundo colocado, rapaziada? O segundo colocado é o Chelsea. Ou seja, o Bayern de Munique arregou e preferiu pegar o Flamengo, achando, rapaziada, que vai ser um jogo fácil. É por isso que eu digo, pro jogo contra o Bayern de Munique, o Flamengo tem que dar a vida, o Flamengo tem que jogar muito melhor do que jogou contra o Chelsea, porque a gente sabe que é um time ali que, se der bobeira, o Bayern de Munique faz gols, viu, rapaziada? Confronto válido ali no próximo domingo. Ou seja, depois que esse confronto se consolidou, rapaziada, o Thomas Miller elogiou a equipe do Flamengo e falou, rapaziada, que vai pedir informações pro Rafinha. Quem não lembra, rapaziada, o Rafinha, ex-lateral do Flamengo, disse, rapaziada, que vai pedir ali informações do Rafinha sobre o Flamengo, né, rapaziada? Ou seja, será que o Rafinha vai passar informações do Flamengo pro Thomas Miller aí, jogador do Bayern de Munique, rapaziada? A gente vai ver ali, até porque, querendo ou não, eles também estão com receio do Flamengo, porque eles sabem que, se bobear, o Flamengo ganha esse jogo, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera,
Deixa eu falar aqui também agora, viu, rapaziada, de Felipe Luiz, que comanda o treino de hoje, nessa quarta-feira, dia 25, às 8 horas em Orlando. O time terá 4 dias de preparação para encarar o Bayern de Munique no domingo, dia 29, em Miami, pelo Mundial de Clubes. Ao todo, o Mengão terá 4 dias para se preparar para o jogo contra o Bayern de Munique. A bola rola pelas oitavas de finais no domingo, ou seja, rapaziada, o técnico Felipe Luiz vai ter 4 dias ali para preparar o Flamengo, para ajeitar tudo sobre esse jogo, né, rapaziada? Passar ali todas as informações do Bayern de Munique e vamos que vamos ali para cima do Bayern de Munique, porque eu tô vendo, né, rapaziada, principalmente ali, torcedores rivais do Flamengo. Ah, o Flamengo vai pegar uma lapada do Bayern de Munique. Eu sou Bayern de Munique. Rapaz, vocês aí, não é obrigado a torcer pro Flamengo, mas vocês que são antes, rapaziada, é feio, né, galera, ficar torcendo ali pro time europeu, até porque tá acontecendo tudo que já tá acontecendo. Quando o futebol brasileiro é desvalorizado, vocês aí não sabem por que é, né, rapaziada? Ou seja, vamos que vamos pra cima do Bayern de Munique e vamos acreditar, principalmente vocês, torcedores rubro-negros, até porque eu digo sempre, quando a gente acredita, rapaziada, quando a gente acredita ali que o time vai ganhar, quando a gente empurra o nosso Mengão, pode ter certeza que o Flamengo entra em campo e o Flamengo vai fazer a história contra o Bayern de Munique, assim como fez contra o Chelsea da Inglaterra, né, rapaziada? E todos aqueles torcedores, principalmente torcedores ali do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, torcendo contra o Flamengo, rapaziada, eu quero ver depois que o Flamengo ganhar do Bayern de Munique, o que é que eles vão falar, a desculpa que eles vão dizer, né, rapaziada? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a todos vocês de coração. Só um detalhe, rapaziada, eu já prestei atenção que mais de 50% das pessoas que assistem meus vídeos todo dia não é inscrito ainda do canal, rapaziada. Então, galera, eu já peço na maior humildade que vocês já se inscrevem no canal, galera, porque eu tenho certeza que se vocês se inscreverem, não vai afetar nada, rapaziada, não vai mudar nada na vida de vocês. Mas pra mim, galera, vai estar fazendo total diferença. Vocês vão estar ajudando um cara, pai de família, vocês vão estar ajudando, rapaziada, um cara que se esforça todo dia para trazer informações do nosso Mengão para cada um de vocês. Então, rapaziada, como forma de agradecimento, eu já peço, galera, já se inscreve aí no canal, galera, já senta o dedo no like aí e ative o sino de notificação, porque eu sei que vocês são foda. Valeu!